especializadas, como os teleósporos de fungos causadores de ferrugens, né, no finalzinho do ciclo, quando a planta está próxima, né, algumas produzem o ciclo ciliar, outras não produzem. O caso dos carvões, né, que vão produzir esses esporos. O caso do ascocarpo, que vocês sempre encontram, né, no final, né, das hastes mortas, nos tecidos mortos. Geralmente são sítios onde vocês vão encontrar o ascocarpo, que também é uma estrutura especializada de sobrevivência, onde o inóculo vai ficar mantido no campo. Então, quando você faz a colheita, o produtor quase nem consegue imaginar que os resíduos, que ao mesmo tempo a gente considera como sendo tão importantes para a manutenção da diversidade biológica, né, a questão do plantio direto, eles também são fontes para a sobrevivência desses inóculos, desses patógenos. Então, então, sempre evitar com que você traga esse inóculo, né, desse patógeno para dentro da sua lavoura, e a partir do momento você vai ter que traçar uma medida, né, de conciliar uma relação de manejo de solo, que é o plantio direto, com redução desse inóculo, da sobrevivência desse inóculo, dessas estruturas especializadas em sobrevivência no campo. Outro tipo de estrutura, né, são essas ilustrações aqui. Você reparem a parede espessa de todos eles, a característica é que eles têm, né, um conteúdo, né, uma célula que é mais robusta, que tem algum tipo de aparato que permite, geralmente ela vai conviver num período onde você não tem hospedeiro, não está sendo nutrida, então, obviamente, ela necessita passar por um período, às vezes você tem períodos de neve, né, às vezes você tem períodos de muito frio, período de inverno, e aí por isso que você tem essas fases, o desenvolvimento de fases do ciclo sexual, né, como a produção de teleósporo, produção de ósporos, né, em que protegem esse fungo, e esse fungo, essa estrutura vai ficar sobrevivendo até o momento que você vai cultivar, vai colocar a planta no campo, e esse esporo vai servir de inóculo inicial, desencadeando uma nova epidemia, uma nova estação de cultivo. Aqui outro exemplo, né, de estrutura especializada é o caso de Tielaviopsis basícula. Isso aqui, né, da cenoura, várias espécies de plantas. Isso aqui é um clamidósporo, uma estrutura de sobrevivência. Esse aqui é o conídeo, né, desse fungo. Fusário, né, ele tem a hifa, que entre uma célula e outra ela fica mais robusta, mais espessa, né? Então, nesse caso aqui, não é quase uma estrutura sexual, né? Os dois são clamidósporos, mas são de diferentes gêneros de fungos. Então, ele é uma estrutura em que, dentro da hifa vegetativa, ela passou a ter uma parede mais espessa, né? Como ocorreu para esse caso aqui do Tielaviopsis, e aqui para vários gêneros de fungos, entre eles fusário com clamidósporo. E é uma estrutura de sobrevivência que vai ficar no campo nos períodos de entre-safra. Outras bastante famosas, o professor fez de propósito, para deixar aqui uma lado a lado, os escleródios de Sclerotinia sclerotioro, né, agente causal do mofo branco, em que ele tem um formato de cocôzinho de rato, né, e aqui os escleródios de Atelia, o antigo Sclerotium rolfsi, Atelia rolfsi, né, que foi modificado o nome desse patógeno. Então, aqui ele tem um formato, inicialmente ele é branco, depois ele se torna marrom claro, depois ele fica escuro, mais esférico, de tamanho menor. Lembrando que o microesclerócio, né, nos períodos frios, né, geralmente ele começa a germinar a fase apotencial, a fase sexual, formar os cogumelozinhos, né, a partir da germinação desse escleródio, sempre nos períodos de inverno. Então, o único que foi registrado até agora, até o momento, pelo menos até o meu conhecimento, que a gente conhece, e que é muito comum no campo, já encontrei no campo, escleródios germinados, né, desse fungo aqui, de esclerotínia, que é muito comum e que epidemiologicamente aumenta a agressividade do patógeno, porque é um patógeno de solo que acaba jogando esses ascósporos para a parte aérea, tá? E aqui, nesse caso aqui, ainda não se detectou a possibilidade de germinação, que ele fica sempre num ciclo
quando você tem um hospedeiro, ele forma uma hifa e escleródio, hifa e escleródio. Então, ele não produz conídeos, né, que é um esporo assexual, tanto esclerotínia quanto esclerócio, né, o antigo esclerócio. Então, ele vai formar somente essa fase que a gente chama de miceliogênica. Então, os danos no tomate, os danos em feijão, diferentes culturas, né, podridão da coroa, eles vão ser feitos vão ser responsabilizados pela fase assexual, que a gente chama de fase miceliogênica. E é o único que foi descoberta a fase carpogênica de esclerotina e esclerotiose. Então, isso é uma estrutura de sobrevivência. E lembrando que durante os ciclos de reprodução, durante a formação de palhada, né, no plantio direto, a palhada, né, a gente já sabe, pode fornecer uma barreira física para esses escleródios germinarem, que estão no solo, germinarem e lançarem os ascósporos para a parte aérea. Então, isso vai prejudicar, quanto mais espessa for a camada de palhada, vai prejudicar o lançamento desses ascósporos para a parte aérea. Outro tipo de estruturas especializadas são as chamadas rizomorfas, que são agregados de hifas, né? Então, aqui existe uma doença que é a Armillaria mellia, que afeta, né, nos países do hemisfério norte, onde você é o centro de origem de pinos, você tem quilômetros e quilômetros desse cogumelo, né, desse basídio miceto, que infectam as raízes e secam as árvores e causam tombamento das árvores. Não só a pinos, né, tem outros casos de árvores, doenças em essências florestais provocadas por esse patógeno. Aqui houve um corte, né, do cogumelo, mas ele tem essa capacidade de ocupar uma grande extensão de quilômetros e quilômetros de distância e formam essas conexões dessas rifas por uma agregado de hifa por uma longa distância. Então, é uma estrutura de sobrevivência. Então, se você é um produtor de pinos e você tem uma área infectada por esse patógeno, você já tem uma limitação à sua produção. Então, a questão é como combater, né, o grande problema que nós temos, que o técnico vai ter, é de como tentar reduzir essa quantidade de inóculo distribuída em todo o talhão, em toda a área. Então, na verdade, se ele está distribuído em toda a área, o pensamento de estratégia de controle tinha que vir antes. Por isso que a questão desse monitoramento, esse estado de atenção para as doenças que ocorrem nas suas culturas, né, dos problemas, e entender, e listar, e quantificar esses problemas, isso vai auxiliar você conter o mais cedo possível e prevenir o mais cedo possível esse espalhamento, essa disseminação desse inóculo inicial que sobreviva nessa área. Então, esses rizomorfas, eles são estruturas de sobrevivência do fungo Armillaria mellia, tá? E aqui outras estruturas que são os corpos de frutificação das fases, né, os tecidos estromáticos que nós temos, picnídeos, peritécios, peritécio, apotécio, pleistotécio, né, são estruturas de ascomicetos, formas sexuadas que podem formar nos tecidos de árvores, caules, tecidos mortos. Na soja você tem sempre a fase sexual de diaporte desenvolvendo na soja. Se você pegar uma haste de soja seca, você deixa em câmera úmida, você vai ver diaporte se desenvolvendo, que é a fase sexuada, né, que forma uma estrutura especializada de resistência do fungo Phomopsis meridionalis, né, do cancro da agente causal do cancro da haste, que até os surtos surgiram no início no início de 2000, né, a soja como sendo uma doença muito importante para a soja, a incidência do cancro da haste. Bom, então a gente falou, né, sobre sobrevivência através de estruturas especializadas, né, como vocês viram, estava em negrito aqui, né, opa, deixa eu voltar aqui. Então a gente falou sobre essas diferentes estruturas especializadas, que foi corpos de frutificação, escleródios,
clamidósporos, né? Os teleósporos, oósporos, né? Falei para vocês 5 formas de estruturas especializadas que só o fungo produz, né? Que permitem com que ele fique sobrevivendo no ambiente. Além disso, o patógeno pode sobreviver, como é o caso aqui, eu coloquei uma foto de leiteiro com um begomovírus, né? Mosca branca provavelmente sentou nessa planta e vocês estão vendo aqui o sintoma de mosaico. E aí você sabe que begomovírus tem várias plantas que são afetadas por esse patógeno. Então, nesse caso, o vírus, como ele é um parasita obrigatório, ele precisa achar um outro hospedeiro, né, como feijão, que dá o mosaico dourado feijério, BGMV, e aí ele encontrou uma outra planta para poder sobreviver, que é aqui uma planta viva. Eu estou colocando aqui uma planta daninha, mas aí eu desdobro isso para uma planta nativa, árvores nativas, espécies que ficam ao redor do seu campo de produção. E aí isso vai servir de fonte de inóculo quando você for cultivar. Além disso, né, além de plantas vivas em que os parasitas obrigatórios podem estar desenvolvendo, né, ou até mesmo aquelas categorias de patógenos que podem ficar tanto em hospedeiro vivo como material morto, eles também podem ficar sobrevivendo em raízes, ou em caule, né, em sementes, em frutos mumificados, em ramos, em gemas de plantas perenes, árvores, ou até mesmo todo o resíduo cultural da espécie cultivada, nas plantas, nas tigueras também, que eu esqueci de falar para vocês, estaria dentro desse grupo aqui, ó, né? São os locais onde eles sobrevivem. Vocês caminham pelas estradas, vocês estão vendo lá pé de algodão, pé de sorgo, pé de soja, né? Porque a safra trafega por essas estradas e caem esses grãos. E ali essas plantas que nascem na beira dessas estradas, eu já vi estatísticas que dizem que já tem parcelas de perda de produção decorrentes da existência dessas plantas, né? Então, que ficam sobrevivendo e que ficam multiplicando o inóculo à medida que, até o momento que você cultiva, né? Então, isso é uma relação de fonte onde o patógeno fica presente, tá? Então, são situações onde você precisa estar vigilante para evitar com que haja a sobrevivência e bloquear essa etapa, porque a grande questão daquele ciclo das relações para você cortar o desenvolvimento da doença é bloquear etapas. Aqui um resumão, né, sobre as formas de sobrevivência. Você tem aqui estruturas, corpos de frutificação, aqui as células bacterianas, os esporos, né, os tecidos mortos, né, que ficam, ou tubérculos, né, o micélio que fica recobrindo as sementes. Aqui os escleródios que ficam sobrevivendo no solo ou no tecido da planta. Lembrando que essa conexão com os coloides, compostos da decomposição do tecido, ajudam no caso de esclerotina e esclerotiona, a formarem um apotécio, precisa do tecido, de tecido de planta morta, para ele poder germinar mais a condição de temperatura de 20 graus, uma temperatura mais fria, para a germinação e formação do apotécio. Aqui você tem nos ramos, nos frutos mortos, que a gente já falou, você tem aqui a sobrevivência, né, atrelada à superfície, do filoplano não, do epifítica, né, de insetos, de órgãos de propagação vegetativa, tubérculos, rizomas, né, bulbos, né, sementes. Vocês vão encontrar ou esporos de fungos ou resíduos, né, de hifas junto com essas sementes que vão servir de propago, de introdução de patógeno. Então, se a tua área não tem um patógeno, então você colocar uma semente de má qualidade, você vai injetar um problema para o resto da sua vida, um problema de solo, um problema da parte aérea. Então, são questões que a gente tem que imaginar, por isso que alguns produtores mais cuidadosos, eles sempre, além, né, você sabe que quando você compra algumas sementes certificadas, elas têm garantia de que você não está transmitindo nenhum patógeno, mas alguns produtores, às vezes, para diferentes categorias de sementes, fazem análises dessas sementes para se certificarem de que não tem patógeno. As empresas de sementes também, antes de lançarem para o mercado, elas
se certificam da inexistência de patógenos nesses propágulos. E não esquecer também que, por exemplo, o Centro-Oeste, né, a gente fala aqui, existe um momento, algumas regiões no PADEF, as estações de seca aqui são os locais onde você tem pivô, os locais onde muitas empresas utilizam para a produção de sementes. Por quê? Porque você dá a quantidade de água necessária para a planta, você não favorece o desenvolvimento desses patógenos, e aí você consegue produzir uma semente de melhor qualidade do que os períodos de verão, por exemplo, onde você tem um descontrole da quantidade de água que é colocada dentro do campo. Então, quando você dá uma quantidade exata de água, isso vai fazer com que você produza, né, um órgão, né, um elemento de propagação de melhor qualidade. Lembrando, no caso de grãos, né, então você tem grãos quando você colhe e vai beneficiar para produzir ração de animais ou para fazer alimentação, os vários tipos vários caminhos, né, para o uso daquela planta, e outra forma de produzir agrícola, de produção agrícola, é de produção de sementes, né, então para atender outro tipo de mercado. Então, mesmo indivíduo, a mesma planta, você vai olhar, de diferentes formas, e cada um tem diferentes exigências, né, a mesma coisa, a história de produção de tomate industrial é uma coisa, né? O sistema produtivo é de um jeito, a produção de tomate para consumo in natura é outra. E aí o objeto produzido, né? Ele tem características para atenderem determinados setores e que não permitem, por exemplo, a qualidade do tomate industrial, ele, né, para a dona de casa, ela vai refugar, ela não vai gostar da questão do tamanho dos frutos, da maneira como ele é colocado, né, como a gente vê dentro dos padrões de exigências para as hortaliças in natura, por exemplo. Ainda sobre sobrevivência, nós temos os vetores, que são importantes, aqui ácaros que podem transmitir, nós temos vetores de fungos, bactérias, hematóides, vírus, fitopatogênicos, né, que aonde seriam os locais aonde o patógeno poderia sobreviver. Os pulgões seriam os principais classes de transmissores de doenças virais para as plantas, mas além deles, nós temos a mosca branca, nós temos trips, né, as tospoviroses, besouros, gafanhotos, lepidópteros. Aqui, o caso dos fungos, né, o gênero Opidium é um fungo zoospórico, aqui seriam os esporângios dele, e cada bolinha dessa, ele contém, né, um zoósporo, e esse zoósporo pode nadar no solo e transmitir viroses, por exemplo, tá? Então, vocês vão ter esses locais de refúgio, né? Então, vocês viram a história da planta, onde o patógeno pode sobreviver, e dentro desses outros organismos que a gente tem outras categorias, né, quer sejam categorias que se enquadrariam dentro do conceito de organismo vetor de uma doença, ou não, né, que seja pura obra do acaso o processo de transmissão dos propágulos do patógeno, né, mas que ambos são os locais onde o patógeno pode estar transitando e sobrevivendo. As estruturas especializadas de resistência que eu falei no início, eles podem estar sobrevivendo sobre o corpo desses organismos. E aqui, uma questão que vocês poderiam colocar é a sobrevivência, né, as diferentes categorias, quanto tempo um patógeno sobrevive no ambiente. O Armillaria, que eu falei para vocês, que formam, né, os cordões miceliais, os rizomorfos, eles podem sobreviver aqui de 2 a 5 anos, e aí estima-se que uma estratégia de cortar essa sobrevivência de 2 a 5 anos seja de 3 a 4 anos, né, se você não tem um hospedeiro. Fusarium, as estruturas especializadas do tipo clamidócitos ficam de 5 a 15 anos, né, e aí você tem lá como sugestão de 4 a 6 anos de rotação. A eumentosporiose, né, os seus conídeos, né, os seus esporos, eles podem sobreviver até 3 anos, né, na lavoura, e aí você tem um período menor, né,
de 2 a 3 anos de rotação para cortar as fases do ciclo de sobrevivência. Phytophthora e Pythium, né? Phytophthora de 2 a 8 anos de sobrevivência e Pythium 5 anos, né? 2 cromistas aqui, e aí as rotações de 4 a 6 anos para Phytophthora e Pythium de 2 a 3 anos seria a rotação indicada. Rhizoctônia, né, que também vocês encontram em soja, né, importante patógeno, tanto do sistema radicular quanto da folha, né. Vocês têm esses escleródios sendo produzidos, eles ficam sobrevivendo até 5 anos, né, e vocês têm um período de rotação de 2 a 3 anos. E a Verticillium também produz a estrutura especializada do tipo escleródio, que é de 2 a 15 anos aqui, né, junto com o fusário, tem um período de sobrevivência muito grande, o Verticillium, e aí você tem que implementar uma estratégia de rotação de 5 a 6 anos, né, para tentar reduzir a viabilidade, né, desse patógeno. Aqui mais exemplos, né, os restos culturais, toda a problemática com relação à existência, né, ou não, ou formação de barreira física, ou formação, né, de uma diversidade microbiológica nesse solo, de tal forma que consiga destruir esses patógenos, essas estruturas especializadas que ficam no campo. Né? Então, a questão, se você tem, eu sempre imagino, né, a forma de vocês conseguirem entender é que vocês tenham, se eu tenho 100 unidades por metro quadrado de um determinado propágulo, eu tenho que criar formas, né, lá da microbiologia agrícola, da biologia do solo, formas que favoreçam um crescimento de uma população, de uma diversidade microbiana, né, de agentes antagonistas a esses 100 propágulos, a um nível de 500, 600, falando de uma maneira aleatória, não que isso seja um embasamento, eu não sei de cabeça, mas que você tem uma quantidade maior, o que eu quero dizer é que você tem uma quantidade maior de agentes antagonistas que ocupem esse espaço do solo a ponto deles destruírem, promover algum tipo de interação negativa com esses propágulos desses patógenos que ficam nessas condições do sistema de plantio direto, né? Que isso veio para ficar e é claro que a gente tem que excluir, a opção de excluir o sistema de plantio direto não é uma opção. Então, na verdade, é uma alternativa que nós temos de cultivo, em que você vai ter que saber como utilizar essa alternativa de cultivo preservacionista com o enfoque de reduzir a quantidade de inóculo no campo. Aí vocês vão ter interações, né, de patógenos, ó, aqui nematóide, fungos, penetrando na cutícula, né, aqui você tem fungos associados às raízes das plantas, promovendo ações benéficas, interações benéficas. Então, a grande questão de todo esse processo é você ter interações positivas, interações benéficas dos fitopatógenos com dos organismos com as plantas, né? Eu não quero interações negativas, maléficas, que são provocadas pelos fitopatógenos. Da mesma forma, a longevidade, né? Quanto tempo dura isso no campo, né? Os diferentes fungos, bactérias e vírus, eu marquei para vocês aqui. A Angina tritis é um tipo de nematóide, ele pode durar até 39 anos, de acordo com uma estimativa, né, desse autor aqui. E aqui o menor tempo é o Cucumber mosaicovarius, né? O CMV da abóbora, ele pode durar 1 ano. O Bean Common mosaicovarius, ele pode durar 30 anos de longevidade no campo. E aí você tem que variações, o carvão, né, da cevada, dura 23 anos, né, de longevidade, o esporo. E aí você tem várias categorias de patógenos que têm essas diferentes períodos, né, de tempo. Então, lembrando que a longevidade é uma característica do esporo se manter fértil, viável, capaz de infectar a planta. Então, quanto mais tempo ele ficar, esses diferentes patógenos, maior vai ser a estratégia que você vai ter que implementar de manejo cultural, que envolve a rotação de cultura, para fazer com que essa longevidade ela quebre. Ou ela quebre,
naturalmente, ou você tem um organismo antagonista, né, fruto do manejo, do controle biológico, e esse agente destrua, reduz essa longevidade. Lembrando que, às vezes, o controle químico, ele depõe contra o processo de manejo, de extirpação dessas estruturas de sobrevivência no campo. Né? Às vezes, no momento que eu aplico um fungicida para controlar um patógeno, ele também mata aquele antagonista que iria destruir o patógeno que está no campo, tanto no solo quanto na parte aérea. Então, são situações que a gente tem que pensar, né, durante o manejo de doenças no campo. E outro elemento relacionado à questão da sobrevivência são os diferentes potenciais de água que vocês têm aqui. Fizeram um teste com cefalosporin graminário, que é a questão da produção de antibiótico, né? Tem diferentes potenciais de água. Então, à medida que você tem um potencial baixo, né, de água, você tem um grande elemento de sobrevivência. Quando você tem, né, uma grande quantidade de antibióticos sendo produzida, os isolados que produzem não produzem antibióticos, né? E aí vocês estão vendo aqui que a partir do potencial -10, você já tem uma redução da sobrevivência, né, para os isolados, né, que produzem, não produzem antibióticos, e os que produzem antibióticos aqui. Tá? Então, é um efeito de um elemento do ambiente na sobrevivência dos fitopatógenos. Então, imagine isso entre ciclos de período de seca com período de chuva, e o impacto disso sobre longevidade do esporo, sobre sobrevivência, manutenção dessas estruturas reprodutivas, das estruturas sexuais de sobrevivência no campo. Na próxima aula, então, eu vou falar sobre disseminação e explicar para vocês, tá?